Sétima leitura da Parashá de Tetzaveh. Depois que a gente já falou na Parashá de Terumá sobre a construção do tabernáculo, sobre os seus utensílios, e agora falamos na Parashá de Tetzaveh sobre as roupas e a inauguração, a Torá volta a falar sobre um utensílio que não foi falado, que é o Mizbeach do Ketoret, o Mizbeach que era feito, diz Hashem para Moshe, você vai fazer o altar para acender nele, para queimar nele o incenso. Ele vai ser feito de madeira de acácia, de cedro, Miktar Ketoret, ou seja, feito para colocar o Kitur, subir a fumaça das especiarias. A palavra Ketoret tem a ver com a fumaça que sobe. Uma amá de seu comprimento, uma amá de largura, um cúbito, um comprimento, um cúbito de largura, quadrado ele vai ser, e 2 cúbitos da sua altura, dele mesmo, ou seja, de um pedaço só, as protuberâncias, as saliências de cima dele. Total da altura do amot, incluindo essa parte acima. Você vai folhá-lo com ouro puro, o seu topo, as suas paredes em volta e as suas protuberâncias. Isso vai fazer para ele um zero, uma coroa, um enfeite de ouro em volta. Assim como a gente viu que na arca sagrada tinha, a gente viu que na mesa tinha, e agora também no altar Mizbeach HaZahav, no altar de ouro, que é o altar pequeno, ficava dentro da casa do tabernáculo, como já vamos ver. Gagô, esse tinha um teto, mas o Mizbeach do Olá, o Mizbeach que fica de fora, não era teto, sim, era preenchido com areia cada vez que acampavam. Esse aqui não, tinha uma tampa, um teto, um topo, uma enfeite de ouro. Essa coroa que era feita, uma coroinha em volta na borda, é para lembrar a coroa da Keuná. A gente tem a de Torá, que é a da Arca Sagrada, representa a importância do estudo de Torá. A gente tem a da mesa, que representa a dos reis, e aqui da sacerdócio. E 2 anéis de ouro você vai fazer embaixo dessa borda, dos 2 lados, vai colocar isso sobre os 2 lados do altar, e vão ser como casas para as varas, para carregá-lo com elas. Tzalotav, aqui a linguagem de extremidades, das pontas, como a tradução do Unclus, justo já que eles ficam, já foi falado, os 2 lados, porque tem que falar de novo, fica na extremidade dos 2 lados, na bordinha. E essas anéis vão ser para quê? Para casas, para as varas, ou seja, um local para a vara entrar, vai ser o anel. Você vai fazer varas de madeira de acácia, também de cedro, você vai folhar as varas também de ouro. Você vai colocar esse altar, esse Mizbeach do Ketoret, esse Mizbeach HaZahav, Mizbeach de ouro, você vai colocar perante o Baruch, ou seja, do lado de fora, não no Kodesh Kodashim, na parte mais sagrada, sim no Kodesh, que está ali na Arca Sagrada, perante o Kapor, ou seja, do lado de fora, não dentro do Kodesh Kodashim, só que está sob o testemunho, que está fixado, que eu fixei lá para aparecer, para me apresentar para vocês. Hashem fala, perante o Baruch, se você pensar que talvez não é bem no meio, sim, puxado um pouco para o norte ou para o sul, por isso fala Lifnei Kapor, perante o Kapor, ou seja, na direção da Arca Sagrada, né, do lado de fora, mas na direção da Arca Sagrada exatamente. E para que serve esse altar? Você vai sacrificar sobre ele Aharon, o Ketoret Tzamim, um incenso de especiarias de manhã, ou seja, todo dia, toda manhã, ao limpar as velas da menorá, Yaktir deve sacrificar esse incenso. Berreitivô, vem de tov, de deixar bom, ou seja, limpar. Está se tratando quando a pessoa limpa os candelabros da menorá, né, daquela cinza dos pavios que foram queimados à noite, limpava todo dia de manhã. Então, nesse mesmo momento, ele fazia o incenso, uma parte do incenso do Ketoret. Nerot, em hebraico moderno a gente fala velas, né, mas a tradução literal de Nerot, na Torá, todo lugar que fala de Nerot na menorá, está se tratando do candelabro, do local onde acende. Fora do lugar onde está escrito de halá, de elevar, que é acender, que lá está falando de acender ao próprio fogo, não está falando do candelabro. E quando Aharon acendia as velas de tarde, então também vai fazer o Ketoret, né, frequentemente, ou seja, todo dia para todas as gerações. Então uma parte do Ketoret, metade era feito de manhã, metade era feita de tarde, metade de manhã quando limpava do pavio da noite anterior, e a outra metade de tardezinha quando ia acender a menorá. O Vahalot, quando vai acender para poder subir a chama, por isso que usa a expressão Vahalot, e a Akterena deve também fazer o Ketoret todo dia, uma parte, metade de manhã e uma parte de tarde. Não pode ser feito sobre ele qualquer outro tipo de incenso, zará, estranho, qualquer coisa, ou qualquer sacrifício, ou qualquer oferta de trigo e derramar vinho. Lotalolav, sobre esse altar, nenhum Ketoret, ou seja, se alguém quiser dar um Ketoret, um incenso de presente, fora desses fixos do dia, que são fixos do tabernáculo, do templo, todos são chamados de estranho. Só pode esse aqui. E também, obviamente, não pode nenhum sacrifício, nem de animal, nem de ave, e nem de oferenda de trigo, coisa assim.
E Aharon vai limpar, jogando sobre as suas saliências uma vez no ano, do sangue do Hatat Kippurim, uma vez no ano, que é do sacrifício de Yom Kippur, vai limpar para gerações, ele vai ser sagrados, Kodesh Kadashim, sagrados, ele é para Hashem. Como assim ele vai limpar, perdoar? Jogar sangue lá, uma vez no ano, em Yom Kippurim, como está escrito lá na Parashat Yacharimot, que ele vai perdoar sobre o Mizber que está perante Deus, que é o Mizber de ouro, que está ali na parte mais sagrada, no Kodesh. Hatat Kippurim. Quais são esses sacrifícios de Yom Kippur? É o boi e o bode que é feito em Yom Kippur, que vem perdoar sobre a impureza do Beit HaMikdash ou das suas coisas que foram santificadas, por acaso, sem querer, algo ali estava impuro. Kodesh Kodashim é sagrados, ou seja, esse Mizbeach, ele está santificado para isso e não para outra coisa, esse Mizbeach de ouro.